Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal aqui no YouTube, canal do professor Capuzzi, que visa a resolução das questões da segunda fase do exame da Ordem dos Advogados do Brasil, gerado pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, especialmente, notadamente, em Direito do Trabalho. Sou o professor Antônio Capuzzi, estou aqui para te ajudar. Vamos hoje, neste vídeo, resolver o 24º exame de ordem, notadamente a peça prático profissional, no qual foi solicitado então do candidato a resolução de ou melhor, a elaboração de um recurso ordinário. Tudo bem? Vamos seguindo a lógica, eu vou ler aqui na tela, vou anotando aqui no quadro e você vai acompanhando de forma fluida. Nós vamos buscar aí ser o mais breve possível para que você possa utilizar esse vídeo, seja no seu nas suas atividades do dia a dia, no seu trabalho, na sua caminhada, enfim, ok? Vamos lá, então, iniciando. Foi prolatada a sentença nos autos da ação 9876, movida por Maria das Graças, em face da Sociedade Empresária Editora Legal Limitada, que tramita perante a 100ª Vara do Trabalho de Goiânia. Ok, vamos lá então. Sentença. Autos 9876, é isso mesmo? Ok. Então, a autora Maria das Graças e editora Legal Limitada. Opa, erro aqui, vamos lá. Limitada. Tramita perante a 100ª Vara do Trabalho da nossa gloriosa Goiânia, Goiás. Ok. Na demanda, a reclamante informou ter sido empregada da ré de agosto de 2015 a janeiro de 2017, quando pediu demissão. Houve regular contestação e instrução. Então veja, admissão, agosto, só voltar aí, Vitor, beleza. Agosto de 2015, demissão, pedido de demissão, janeiro de 2017. Então, basicamente, 1 ano e 5 meses, 1 ano e meio aí. Na sentença, o juiz julgou. Vamos colocar assim, ó. Vamos fazer um quadrinho aqui. A gente coloca o que é improcedente, beleza? E o que é procedente, para que posteriormente nós possamos então fazer a análise. Procedência, improcedência. Fiz um estrago aqui. Vamos lá apagar e fazer de novo. Improcedência. Vamos lá. Vamos lá. O juiz julgou improcedente o pedido de dano existencial pela extensa jornada alegadamente cumprida. Então, improcedente. Dano 1. Dano existencial. Fruto da jornada. Beleza? Alegadamente cumprida e procedente o pedido de 1 hora extra, com adicional de 80% pelo intervalo intrajornada violado, uma vez que a sociedade empresária concedia apenas 30 minutos e que, a despeito de haver nos autos autorização do Ministério do Trabalho para a redução, isso não seria previsto em lei. Bom, vamos lá então. Hora extra procedente. Hora extra, 1 hora, pelo intrajornada descumprido. Vou colocar aqui autorização, Ministério do Trabalho e Emprego, a gente já se lembra. Julgou improcedente o pedido de horas de prontidão, porque a trabalhadora não permanecia nas instalações da empresa
fora do horário de trabalho. Improcedente, horas de prontidão. Trabalhadora, não, empresa, não permanecia nas instalações da empresa fora do horário de trabalho. Legal. Bora. Procedente pedido de reintegração, porque a empregada comprovou documentalmente que por ocasião da ruptura do contrato estava grávida. Então, reintegração, gravidez. Juiz julgou procedente o pedido de horas de sobreaviso, porque a trabalhadora permanecia com o celular da empresa permanentemente ligado, inclusive fora do horário de serviço. Mais um ponto então, sobreaviso, celular permanentemente ligado fora da empresa. Mais um. Deferiu a insalubridade em grau médio, 30% sobre o salário mínimo. Estranho, a insalubridade é 10, 20, 40. O juiz mandou um 30 aqui, inventou, né? Porque ficou comprovado por perícia que a autora manuseava produtos químicos na editora para realizar as impressões. Então vamos lá. Concedeu também adicional de insalubridade, 30%, por contato com produtos químicos. Maravilha. Julgou procedente o pedido de recolhimento do INSS do período trabalhado. Perceba aqui, só do período trabalhado, que não foi feito pelo empregador, conforme comprovado pelo Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS. E julgou improcedente o adicional de transferência. Então vamos lá. Recolhimento de previdência, né, contribuição previdenciária, INSS, do período trabalhado. E improcedente o adicional de transferência. Legal. Por quê? Porque a alteração do local de trabalho não gerou mudança de domicílio da autora. Então, não mudança domicílio da autora. 4. Na sentença publicada em setembro de 2017, o juiz ainda julgou procedente, em parte, o pedido de adicional noturno, porque comprovado pelo depoimento do preposto, que o adicional de 25%, ou melhor, que adicional de 25% entre 22 e 23 horas. Aqui a redação do próprio problema pela OAB houve algum probleminha, mas vamos só reler. Na sentença publicada em setembro de 2017, o juiz ainda julgou procedente em parte o pedido de adicional noturno, porque comprovado pelo depoimento proposto que adicional de 25% entre 22 e 23 horas. Vamos considerar o seguinte, o juiz então julgou procedente o pedido de adicional noturno pelo trabalho realizado entre 22 e 23 horas. Adicional noturno, 22, 23 horas, percentual 25% e pelo preposto. Tá bem. O magistrado também deferiu a integração ao salário do valor pelo plano dental concedido gratuitamente à reclamante, plano odontológico, com as repercussões daí advindas, ao argumento de que isso não poderia ser confundido com plano de saúde. Este sim, então, que não sofreria integração.
Vamos colocar aqui, então, integração, plano odontológico. Perfeito. Documentos juntados pelas partes. Vamos lá, então. Contra-cheques, cartões, ponto, termo de rescisão do contrato de trabalho, autorização do Ministério do Trabalho para a redução do intervalo e CNIS. Autorização do Ministério do Trabalho. Aqui nós temos um DOC. Importante, tá? Como advogado contratado pela sociedade empresária, editora legal limitada, e considerando que a sentença não possui vícios nem omissões, a par de ser possível, né, o manejo de embargos declaratórios, elabore a peça jurídica em defesa dos interesses dela, dos interesses da reclamada, da ré, que no caso aqui vai ser a recorrente, tudo bem? Então temos a seguinte realidade, meu querido e minha querida. Bom, primeiro ponto, veja que nós temos uma sentença, pós-sentença nós não temos nenhuma, de modo que é muito natural você pensar que após a sentença, após uma decisão judicial definitiva, cabe o recurso para o grau superior, notadamente um tribunal. Então, seja o Tribunal de Justiça, aqui no caso, evidentemente, o Tribunal Regional do Trabalho. Vai caber, então, o recurso equiparado à apelação, que é o recurso ordinário previsto no 895 da Consolidação das Leis do Trabalho. Primeiro ponto que você tem que saber: direcionamento, endereçamento da peça de interposição, que é aquela primeira peça ali do PDF. Vou dirigir para quem? Vou direcionar para o juízo da 100ª Vara do Trabalho de Goiânia. Número do processo é importante aqui, 9876, tá? Para que você não esqueça. Então, petição de interposição ao juízo de primeiro grau, 100ª Vara do Trabalho, e razões recursais para o egrégio TRT. No caso, TRT 18, não precisa mencionar, pode colocar egrégio Tribunal Regional do Trabalho. Perfeito? Naturalmente, pode subir, Vitor, por favor. Vamos lá. Indicar, como eu falei, o 895, a CLT é muito clara a respeito, nota 895, item 1, tá? Que prevê especialmente o cabimento do recurso ordinário frente a decisões de primeiro grau, tá? Ainda, indicar o recorrente, indicar o recorrido, a recorrida que é a Maria, aqui das Graças, recorrente editora legal, recorrida Maria das Graças. O que mais? Importante, neste caso, por se tratar de reclamada, que está recorrendo, se tratar da ré, você deve fazer menção que as custas e o depósito recursal, ambas as parcelas estão recolhidas. Olha lá, ó, indicação do recolhimento das custas e do depósito recursal. Não se esqueça, perfeito? E, naturalmente, o requerimento de remessa do recurso ordinário para o segundo grau e, notadamente, para que seja decidido conforme de direito pelo egrégio tribunal. Tudo bem? Eu vou fazer o seguinte, como já falamos, o que eu vou falando eu vou apagando, tá? Então, a questão da sentença, o número da sentença, já foram todos esses dados utilizados ali na peça de interposição. A vara do trabalho também, ok. Vamos deixar aqui alguns pontos que potencialmente podem ser utilizados, tá? Não sei ainda, mas provavelmente sim. Vamos lá. Primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção, e está aqui no gabarito da Ordem dos Advogados do Brasil, é a preliminar da incompetência material da Justiça do Trabalho. Incompetência, Capuzzi, mas de onde? Onde que eu vou tirar? Nós temos aí, primeiro ponto, você tem que, na questão da improcedência, o que foi julgado improcedente, é óbvio que você não vai recorrer. Portanto, já posso até apagar, tá? Tchau.
improcedência. Não vou mexer nisso. Beleza? Aqui não vou utilizar. Agora, com relação às procedências, vamos analisar. Nós temos procedência de horas extras. Bom, Justiça do Trabalho basicamente é competente para analisar se o trabalhador tem direito a horas extras ou não. Reintegração pela gravidez, também. Sobreaviso, né? Aquele pagamento relativo àquela hora com um percentual reduzido, né? Com uma fração menor, também. Adicional de insalubridade, ok, competência da Justiça do Trabalho. Adicional noturno, ok. Integração de plano de saúde, ok. O que nós temos como uma problemática séria aqui é a procedência do pedido de recolhimento de contribuição previdenciária do período trabalhado. Eu já gravei isso em um outro vídeo posterior, é só você analisar aqui no canal, nós temos este vídeo, evidentemente eu não me recordo de cabeça qual exame que foi abordada essa questão, mas já gravei. Vamos lá na súmula 53 do Supremo Tribunal Federal, súmula vinculante 53 do Supremo Tribunal Federal e súmula 368 do TST, e eu vou te explicar. Súmula vinculante 53 do Supremo. A competência da Justiça do Trabalho, prevista no 114, inciso 8 da Constituição, alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir. Para por aqui. Nem termina de ler. Das sentenças que proferir, objeto da condenação das sentenças que proferir. Perceba, a Justiça do Trabalho, pelo artigo 114, inciso 8 da Constituição Federal, tem competência para executar de ofício as contribuições previdenciárias, as contribuições para o INSS relativas a condenações em pecúnia que proferir. Condenação de pagamento de horas extras, por exemplo, horas extras é uma parcela salarial, certo? Dessa parcela salarial, ou sobre essa parcela salarial, vai incidir imposto de renda, vai incidir contribuição previdenciária. Especialmente sobre contribuição previdenciária, o juiz do trabalho tem competência para executar de ofício, para cobrar de ofício aquele valor próprio incidente sobre as horas extras, sobre uma condenação a um adicional noturno, adicional de insalubridade, diferenças salariais, tudo aquilo que for fruto de sentença trabalhista, objeto de condenação, obrigação de pagar a parte contrária, né, a reclamada ser compelida a pagar, tem que recolher contribuição previdenciária desde que a parcela seja salarial. A Justiça do Trabalho tem competência. Agora, do período em que não houver condenação em pecúnia e o juiz do trabalho determinar somente o recolhimento das contribuições previdenciárias que não foram feitas, exemplo aqui, de um ano, o trabalhador não pede diferenças salariais, não pede horas extras, mas informa lá, olha, não foram recolhidas as contribuições previdenciárias deste período. Ok, tem condenação da Justiça do Trabalho deste período ou neste período? Não, porque não houve pedido pelo reclamante, de modo que o juiz do trabalho não tem competência para determinar o recolhimento deste período. É isso que diz a súmula 368, está lá no finalzinho, ó, aqui, ó, a competência da Justiça do Trabalho quanto à execução das contribuições previdenciárias limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir. Sentenças condenatórias em pecúnia que proferir. Então, por exemplo, se for mantida a sentença quanto a horas extras, quanto a sobreaviso, quanto a insalubridade, quanto a adicional noturno, quanto a plano odontológico, sobre todos esses valores, haverá o recolhimento de contribuição previdenciária. O juiz do trabalho tem competência material. Sobre essa matéria ele pode decidir. Agora, de período em que não houve condenação, o juiz do trabalho não pode, aquele período puramente declaratório, né?
Não pode, ele não pode determinar. Isso é competência do juiz federal, artigo 109 da Constituição Federal. Perfeito? Então há uma clara incompetência material da Justiça do Trabalho quanto a esse pedido. Você vai pugnar, pretender então a extinção do feito no particular, sem resolução do mérito, por incompetência. Tá bem? Tem o modelo aqui no link, clicando no link da descrição do vídeo, você vai ter o modelo da OAB 24 lá, do recurso ordinário. Se você tiver dúvida, você me chama no Instagram, @professor Capuzzi, e a gente bate um papo, eu esclareço eventuais dúvidas que surgirem. Horas extras, aqui está muito fácil, né? Veja, nós temos o artigo 71, parágrafo 3º da CLT que diz: o limite mínimo de 1 hora para repouso ou refeição poderá ser reduzido por ato do ministro do Trabalho. Pode ser reduzido, porque nós temos o mínimo legal hoje é de 1 hora, salvo convenção coletiva, norma coletiva, lá 611A, inciso 3, acho, da CLT, salvo esse aspecto. Mas não tenho convenção coletiva, posso reduzir o horário para alimentação e descanso? Teoricamente pode, desde que haja autorização do ministro do Trabalho a respeito. O limite mínimo de 1 hora para repouso ou refeição pode ser reduzido por ato do ministro do Trabalho. Quando? Quando verificar que o estabelecimento atende integralmente às exigências relativas à organização dos refeitórios e quando os respectivos empregados não estiverem submetidos ao regime de trabalho prorrogado a horas suplementares. Ou seja, quando o estabelecimento tiver um refeitório adequado, basicamente, de forma bem ampla aqui, e o trabalhador, os trabalhadores não estiverem submetidos a horas extras. Bom, nós temos uma clara autorização legal no 71, parágrafo 3º da CLT. Acabei de ler com você. E aqui o juiz veio e disse o seguinte: olha, o intrajornada foi descumprido. Não cumpriu o período de 1 hora. E mais que isso, né? Essa autorização aí do Ministério do Trabalho, vou pedir só para o Vitor subir um pouquinho no problema, Vitor, só para me lembrar exatamente o que... Aí, beleza, acho que tá bom aqui, ó. Para lembrar o que o... Aqui, né? Que essa autorização do Ministério do Trabalho, isso não seria previsto em lei. O juiz do trabalho aqui, infelizmente, viajou. Tá ótimo, Vitor, muito obrigado. Viajou totalmente, né? Então tem a previsão legal no artigo 71, parágrafo 3º da CLT. Você se apega ao 71, parágrafo 3º da CLT, diz que há documento provando essa autorização do ministro do Trabalho e está feito o recurso. Está impugnado esse capítulo da decisão judicial, da sentença, tá, prolatada pelo juiz aí, ok? Vamos lá. No caso, nós temos também que, se for mantida a hora extra, veja que ele determinou a condenação, pagamento de hora extra, com 80%, adicional de 80%. Portanto, se o desembargador, o Tribunal Regional, entender que, de fato, não há autorização legal para o ministro do Trabalho autorizar a redução, que essa condenação se limite a 50% do adicional, porque nós não temos nenhuma prova aqui nos autos de existência de uma norma coletiva dando o adicional de 80% para o trabalhador. Então veja, o juiz disse, artigo 71, parágrafo 3º não existe e eu mando pagar com adicional de 80% ainda. Quer dizer, tá doido? 71, parágrafo 3º já autoriza. Portanto, o pedido por si só é improcedente. Agora, caso Vossa Excelência, subsidiariamente, né, que é muito comum nas petições aqui, caso subsidiariamente Vossa Excelência entenda de forma contrária, que se reduz o adicional, por expressa previsão no artigo 7º, inciso 16 da Constituição. Veja lá, artigo 7º, remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50%
a da hora normal. Então, matamos aqui a questão. Você pode tratar também, meu querido e minha querida, de forma englobada, de forma conjunta, tá bom? Aqui acho que eu não coloquei 80%. Ok. Maravilha. Vamos lá. O que mais tem que falar aqui? Pedido de demissão. Aqui nós temos um porém, para chamar a sua atenção. Embora, ao que me pareça, a OAB não se preocupou com esse ponto que eu vou dizer, tá? Mas daria uma boa discussão. Veja, o que a Maria das Graças ela pede? Reintegração ao trabalho, porque ela estava grávida no momento do desligamento. Falando essa palavrinha bem genérica aqui. Qual que é o gabarito da ordem? Reintegração indevida porque pediu demissão ou não houve dispensa sem justa causa. Bom, vamos ver. Se você for lá, se houver a dispensa sem justa causa, evidentemente, se tivesse havido, a Maria teria direito à reintegração. Pela clara redação do artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT. Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. No caso específico, a Maria pediu a conta. Ela mesma relatou, pediu a conta. O pedido de demissão, literal e pragmaticamente, ele não se enquadra na dispensa arbitrária e nem na dispensa sem justa causa. De modo que, se você for interpretar literalmente o que prevê o artigo 10, inciso 2, a linha B, dá para sustentar a OAB tranquilo. Ela pediu a conta, ela pediu demissão. Portanto, à luz do artigo 10, inciso 2, a linha B, a reintegração é indevida. Mas, veja bem, nós temos o artigo 500 da CLT, e eu não vou ler, mas ele diz lá, no pedido de demissão do empregado estável, há toda uma discussão se esse dispositivo ele se aplica para a gestante, não se aplica, enfim. Né? Se limita só àqueles estáveis decenais de antes de 88, há uma discussão doutrinária, até mesmo jurisprudencial a respeito. Mas, o Tribunal Superior do Trabalho, apenas um spoiler aqui, para que você saiba, o Tribunal Superior do Trabalho vem aplicando o artigo 500 da Consolidação das Leis do Trabalho no pedido de demissão da gestante. Então, veja, caso pedisse demissão a gestante, como foi o caso aqui, teria que ser esta demissão homologada no sindicato, ou ainda passar pelo Ministério do Trabalho, caso não houvesse sindicato. Aqui, no caso, me parece que não tem nenhuma notícia, que não houve essa homologação. Tá? Tem o TRCT, que foi juntado ali, mas não está falando TRCT homologado pelo sindicato. Então, nós teríamos uma boa dose de discussão. Contudo, me parece que aqui a OAB quis que o candidato se apegasse literalmente ao artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT. Tá bom? Tudo bem? Então, com base nesse dispositivo, nós temos a improcedência da reintegração. Perfeito? Bom, sobreaviso. Sobreaviso também nós temos a súmula 428, que fala claramente a respeito do que está sendo discutido aqui nos autos, ou no problema. Veja só, eu quero sobreaviso e o juiz deu sobreaviso porque a Maria permanecia com o celular ligado permanentemente fora da empresa. Bom, a súmula 428, item 1 do TST diz lá: o uso de instrumentos telemáticos ou informatizados, evidentemente é o celular, fornecidos pela empresa ao empregado, por si só, não caracteriza o regime de sobreaviso. Então, o uso de instrumento telemático, por si só, não caracteriza o regime de sobreaviso. O item 2 é um pouco mais específico. Considera-se sobreaviso o empregado que, à distância e submetido ao controle patronal por instrumentos telemáticos, permanecer em regime de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço. Perceba, é diferente eu falar que a Maria permanecia
com o celular permanentemente ligado fora das dependências da empresa e dizer que ela permanecia com o celular permanentemente ligado e controlada essa sua jornada e em regime de plantão, esperando a qualquer momento o chamado da empresa. Evidentemente, essa prova era dela. Não há nenhuma notícia aqui no caso prático de que ela fez essa prova efetivamente. Portanto, o puro e simples uso do celular, por si só, veja essa expressão no súmula 428, não dá direito à percepção de horas com natureza de sobreaviso, à luz da súmula 428, item 1 do TST. Caso assim o fosse, poderia enquadrar no item 2 da súmula 428, se houver prova ou se houvesse prova a respeito desse regime de plantão, que não foi o caso aqui. Tá bom? Então, improcedente também o pedido. Mais uma. Insalubridade. Aqui, o juiz realmente viajou na maionese com força, não é? A Maria tinha contato lá com agentes químicos, né, com produtos químicos, restou provado isso nos autos, de modo que condena então o pagamento de insalubridade no percentual de 30%. Ora, o 192 da CLT fala insalubridade sobre o mínimo 10, 20 ou 40%. 30% sobre o base é a periculosidade. Aqui o juiz deu uma navegada na maionese. Tudo bem? Então, vou pedir a exclusão da insalubridade. Acho que não tenho elementos para tanto, não no problema. Então eu vou pedir o quê? Que haja redução de 20, de 30 para 20%. E está feito o negócio. Tudo bem? Perfeito? Pura e simplesmente com base no 192 da CLT. Andando, vamos lá. Redução do percentual do adicional de hora extra, né, noturna. Do adicional noturno, na verdade. Aqui veio no gabarito da OAB. Percentual da hora noturna deve ser reduzido, né, o percentual. Aqui está equivocado, para 20%. Se você for lá no 73 da CLT, de fato, trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno, para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20%. Tá. Juizão lá mandou 25%. Pá. Tem norma coletiva prevendo isso? Não tem nenhuma notícia a respeito. Tem contrato de trabalho prevendo essa superação, essa majoração adicional? Nada. Ninguém fala nada aqui no problema. O que eu sugiro? Que você bata no 73 e diga, olha, deve haver a redução da condenação de hora extra, ou de hora noturna, melhor dizendo, de 25% para 20%. Dá também para você discutir, veja, o preposto da empresa, ele confessou. No primeiro momento, eu imaginando, lendo o problema, imaginando que o recurso, né, que a prova estaria sendo feita de forma contrária pelo preposto, eu imaginei que eu iria recorrer pelo autor, né? Mas quando eu cheguei ao final e verifiquei que o recurso seria pela empresa legal, no caso aqui nós temos uma confissão do preposto. O preposto confessou a questão da hora noturna, de modo então que essa prova é plenamente válida, mas pura e simplesmente nós temos que pedir a redução do adicional de 25% para 20%, tá bom? E a não integração também de plano odontológico. Veja, nós temos lá no 458, parágrafo 2º e incisos da CLT, algumas parcelas que não se integram ao contrato de trabalho, né? Exemplo, plano de saúde. Forneço gratuitamente plano de saúde ou plano odontológico ao meu empregado. Esse plano de saúde ele custa R$200 por mês para a empresa. É como se o empregado estivesse recebendo R$200. Tudo bem, né? A empresa está fornecendo gratuitamente esses 200 para ele.
Contudo, veja, o 458, parágrafo 2º, itens 1, 2, 3, 4, enfim, alguns itens lá, diz expressamente que essas parcelas não se integram no contrato de trabalho, a saber, esse plano odontológico, o valor do plano odontológico, o valor do plano de saúde, não pode ser levado em conta para cálculo de 13º, para cálculo de férias com 1/3, para cálculo de FGTS, para cálculo de horas extras, para cálculo de adicional noturno e por aí vai. O que revelaria uma integração, um agregar esse valor ao salário para gerar reflexos. O 458 é muito claro, para os efeitos desse artigo não serão consideradas como salário as seguintes utilidades: assistência médica, hospitalar e odontológica. Médica, hospitalar e odontológica. Então o juiz aqui, não, plano odontológico não é, plano de saúde, então, enfim, vou mandar integrar. Também aqui, com todo respeito, deu uma viajada legal, tá? Estou achando sempre que o apagador está aqui, mas na verdade está aqui, né, do outro lado. Portanto, à luz do 458, parágrafo 2º, inciso 4, você vai dizer: não, o fornecimento de plano de saúde, o fornecimento de plano odontológico, gratuitamente, por si só, não é parcela salarial, à luz do que prevê o 458, parágrafo 2º, item 4 da CLT. Morreu, pelo que requer a reforma da decisão. Certo? Vamos lá. Requerimentos finais. Requerimento de conhecimento e provimento do recurso. Que o recurso seja conhecido, porque estão presentes os pressupostos de admissibilidade, especialmente aí a questão do recolhimento de custas e também depósito recursal. E provimento ou reforma efetivamente da decisão. Provimento é acatar os pleitos relacionados ao mérito. Modificação do adicional noturno, da questão do intrajornada, da questão aqui do plano odontológico e por aí vai. Tudo bem? Mais que isso, local, data, advogado, está tudo no modelinho que você, clicando aqui no link, tem acesso a ele. Perfeito? Tudo bem? Meu querido, minha querida, eu espero que você tenha gostado deste nosso vídeo, que tenha auxiliado no seu aprendizado. Se você tem dúvida, pode me acionar lá no Instagram, me chama no direct, @professor Capuzzi, está aqui na tela. Vai ser um prazer ter você, receber você e dialogar a respeito dos vídeos, tá bom? Peço também, se inscreve no canal, clica, curte este vídeo aqui, pode compartilhar para que isso me estimule cada vez mais a produzir esses vídeos. Muito obrigado pela atenção, fique com Deus, até a próxima, tchau.